eu seguirei. Eu irei, Jesus, eu irei. Eu irei aonde for. Só aonde o Senhor estiver. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados, partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Mostrai, Senhor. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Vossa verdade me oriente e me conduza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. O tempo se completou. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Hoje a palavra nos fala de chamado, de um Deus que chama, de um Deus que não olha passado, condição, capacidade, situação, mas que quando vê no coração um desejo da verdade e a capacidade de corresponder a esse chamado, dá oportunidade de ser diferente, de fazer diferente, de viver de um modo diferente. A palavra nos fala do início da missão de Jesus. Todos os evangelhos que ouviremos nesse início do tempo litúrgico, esse tempo que a igreja volta a se vestir de verde, nos fala da missão do Senhor. Vai nos falar que além da missão de pregar, além da missão de curar, além da missão de libertar, Jesus formava discípulos. Jesus passava escolhendo, chamando, buscando pessoas certas que estavam em lugares errados, pessoas corretas vivendo situações erradas, em vidas erradas. E Jesus, quando ele fazia encontros verdadeiros, ele fazia cada pessoa encontrar aquilo que era o desejo do coração na sua vida. Colocar as pessoas no seu devido lugar, naquilo que Deus queria, naquilo que Deus esperava de cada um. E todos aqueles que se abriram ao encontro verdadeiro com o Senhor, além de encontrar com Jesus, encontrava-se consigo mesmo, com a sua verdade, com a sua história.
e faziam diante do Senhor a experiência de aquilo que nós cantamos no Salmo: encontrar um caminho, não viver essa vida sem um sentido, mas encontrar nessa vida aquilo que é a vontade de Deus. Existe um caminho de Deus para cada um de nós, um projeto de Deus para cada um de nós, e santidade nada mais é do que encontrar nessa vida aquilo que é o querer de Deus. E a palavra nos fala que Jesus, ele caminhou, realizando a missão que o Pai lhe deu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me enviou a anunciar o tempo da graça de Deus, a curar os enfermos, a libertar os cativos. A missão que Jesus recebeu de anunciar primeiro o reino de Deus, mas fazer com que o reino se realizasse. E aonde ele estava, o reino acontecia. Os sinais do reino acompanhavam, que eram os milagres, as curas, as libertações, que era a ação do Espírito testemunhando a verdade da sua palavra. E dentro da missão de anunciar o Evangelho, a palavra nos fala que Jesus fazia discípulos, escolhia alguns. Muitas pessoas iam até Jesus, mas algumas pessoas, foi Jesus que foi até elas. Foi Jesus quem encontrou, foi Jesus quem olhou, foi Jesus quem chamou. E elas deixaram tudo para seguir Jesus. Interessante que quando Jesus chama, Jesus não chama ninguém que está dormindo. Jesus não chama ninguém à toa. Jesus não chama ninguém que está parado em casa, deitado, com o currículo na mão esperando um trabalho. Jesus só chamou aqueles que estavam ocupados, cheios de coisa para fazer. Porque quanto menos coisa nós temos para realizar, menos é a nossa disposição para fazer a vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas ficam esperando: padre, quando eu aposentar, eu vou dedicar um pouco mais a Deus, vou dedicar um pouco à igreja. Mentira, vai nada. Se a gente não dedica enquanto a gente está fazendo alguma coisa, depois eu vou dedicar menos ainda. A gente fica esperando tempo. E hoje a gente vive num momento onde a única coisa que a gente não tem é tempo. Não é uma palavrinha que se perdeu. A gente quase não tem tempo para nada. A gente termina o dia com aquela sensação de que eu não fiz tudo aquilo que eu precisava e queria fazer. Mas eu fiz aquilo que eu dei conta de fazer naquele dia. E bendito seja Deus por isso. Senão a gente fica com a sensação de frustração. E não pode. Uma palavrinha tão pequena e tão necessária: tempo. Só que Jesus não chamou ninguém que estava à toa. A palavra fala que Jesus viu 2 pescadores chegando cansados, vindo de uma pesca. E não era qualquer pesca. Trabalharam a noite inteira, não conseguiram pegar nada, vieram de uma pesca mal sucedida, de uma experiência de frustração, de uma experiência de decepção. Cansados, mas se dedicaram. Deram tudo de si naquilo que estavam fazendo, mesmo não conseguindo pegar nada. Muitas vezes Deus vai nos justificar, não é pela capacidade que a gente tem, mas pela dedicação naquilo que a gente faz. Muitas vezes Deus nos honra e nos dá aquilo que necessitamos, não é pela nossa capacidade, pela nossa condição ou conhecimento, mas pelo esforço, pela entrega, pela dedicação. Deus justifica cada esforço, cada dedicação em algo. Não existe nada onde eu me empenho, eu me entrego inteiramente, que não tenha a justificação de Deus. Eu não posso esperar a justificação dos homens, o reconhecimento dos homens. Às vezes vai ter, e às vezes não vai ter. Mas de Deus sempre vem. Quando há dedicação, quando há entrega, quando há esforço.
A medida da minha dedicação, do meu esforço, é a medida do agir de Deus naquilo que eu preciso. E a palavra nos fala que Jesus viu aquele grupo de pescadores frustrados, cansados. É momento na vida da gente também que a gente se dedica tanto, faz tanto, e a gente recebe tão pouco, ou às vezes quase nada daquilo que a gente espera. Mas se a minha dedicação foi verdadeira, o retorno vem de Deus. O mais sempre vem das mãos de Deus. E Jesus vai mostrar isso no momento que vai chamar. Jesus vai chamar Pedro, seu irmão, Tiago, João, André, vindo de uma situação onde eles não conseguiram nada com o seu esforço. E Jesus faz eles voltarem para o mar. Mesmo cansados, Jesus entrou. Nos fala a palavra que quando vai chamar Pedro, Pedro chegou de uma pesca, passou a noite inteira trabalhando, não pegou nada. Jesus entra no barco de Pedro e senta e começa a ensinar. E Pedro deve ter ficado sentado, parado, escutando, cansado, vendo Jesus falar tantos ensinamentos, um homem sábio, de conhecimento, que o povo ficava admirado, milagres aconteciam diante dele, ele ficou parado, escutando. Mas Jesus entrou na barca de Pedro. Aonde ele entra, não importa a condição que está aquela situação. Se ele entrou, as coisas vão mudar. E Jesus disse para Pedro: Pedro, volta com o barco para o mar. Senhor, trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Pedro entra de novo no barco. Só que agora eu vou com você. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, sozinhos. Nos frustramos no meio do caminho. Mas quando é com Ele, quando é nele, quando é por Ele, você não precisa nem de muito esforço, você não precisa nem de muito longe. Interessante que a palavra fala que eles dedicaram a noite inteira, se desgastaram, deram tudo o que tinha. E Jesus diz: Pedro, só joga de novo a rede, leva o barco um pouco para o mar. Pedro deve ter pensado: ele é sábio, tem muito conhecimento, mas de mar entende? Eu. Muitas vezes é assim, né? Quando às vezes a gente tem um conhecimento de uma coisa, alguém quer dar uma ideia de algo, a gente pensa: não, isso aqui quem entende? Sou eu. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Pedro, afasta um pouco o barco e lança a rede. Às vezes a gente se desgasta de modo tão desnecessário, quando com Deus o retorno é maior e o esforço vai ser segundo aquilo que é a vontade de Deus. E Pedro, na hora que ele lançou a rede, não tinha peixe ali. Era tão perto das margens aonde ele estava, e ele percorreu tantos lugares, fez tanto. Às vezes a gente faz tanto e volta de mãos vazias, porque falta a presença, falta ouvir, falta escutar o Senhor, falta receber dele a orientação, falta ouvir dele aquilo que ele quer, e fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que é desejo do nosso coração, e por isso nos frustramos, e às vezes dedicamos muito, sim, mas só falta uma coisa: ouvir aquele que é capaz de nos fazer encher a rede em um lugar onde aparentemente não tem nada. E no momento que Pedro jogou aquela rede, não foi uma pesca qualquer. Pedro nunca fez uma pesca como aquela. Nunca fez uma pesca como aquela, e tão perto. Ele estava tão próximo daquilo que ele precisava e às vezes estava buscando longe. Às vezes a gente está tão perto daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos, e o nosso olhar se perde.
se perde diante de tantas coisas, se perde diante de tantas ocupações, se perde diante de tantas necessidades, de tantos desejos, de tantas vozes, de tantos barulhos ao nosso redor. E a gente esquece de ouvir, de ver, de enxergar algo que às vezes está diante das nossas mãos, está tão perto, tão próximo. O mundo e o demônio são especialistas em confundir, em criar miragem, em fazer confundir caminhos, em fazer perder o rumo, a direção, e às vezes não é com algo ruim. Aqueles que ele pega por algo ruim, pronto, já pegou e leva mesmo. Mas aqueles que querem fazer o caminho correto, às vezes são pegos nas coisas boas. E que às vezes vai faltando o discernimento diante de Deus, colocar ele no barco. Todas as vezes que ele não está no barco, não importa o que fazemos, não conseguimos nos realizar naquilo que fazemos. E quando Jesus entrou naquele barco, algo que estava tão perto, ele não precisou nem de muito esforço, só jogou a rede. Foi a pesca mais intensa que ele já fez na vida dele. E quando ele fez aquela pesca milagrosa, quando ele pegou uma quantidade de peixe que ele nunca tinha visto na vida, com um esforço tão pequeno, ele deve ter ficado alegre, feliz. Não fiz esforço nenhum, só joguei, só escutei aquilo que ele disse, só obedeci a voz dele, só deixei ele entrar no meu barco. Se vocês conseguirem compreender a profundidade dessa palavra, vocês encontram o caminho da realização de vocês diante de Deus. E no momento que ele pegou e fez a melhor pesca da vida dele, teve o muito que ele tanto queria, Jesus olhou para ele e disse: deixa isso agora, deixa isso. Você não precisa disso. A melhor pesca que ele fez, logo depois que ele fez essa pesca, Jesus olhou para ele e disse: vem comigo, Pedro, eu vou te fazer pescador de homens, vem me seguir, vem caminhar ao meu lado. Ele deixou aquela pesca milagrosa, ele deixou o barco, ele deixou a família, ele deixou aquela situação onde ele estava e foi. A palavra nos mostra que quando nós colocamos o Senhor no barco da nossa vida, quando nós decidimos verdadeiramente obedecer à voz dele, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, mesmo com toda a capacidade que eu tenho, mas eu me submeto a obedecer a sua palavra, mesmo diante de algo que parece que não tem nada, Deus vai fazer, conceder mais do que aquilo que eu preciso, mas eu preciso obedecer a sua palavra. Eu preciso me manter na sua palavra. A palavra nos fala que Pedro relutou por um instante: Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Às vezes, as lutas que travamos com o nosso próprio conhecimento, a nossa própria capacidade. Às vezes a gente é cheio da gente mesmo, das nossas certezas. Eu preciso ousar, eu preciso arriscar, eu preciso dar um passo na obediência à palavra. Senhor, pela tua palavra eu vou. Eu sei que eu não vou pegar nada ali por mim, mas pela obediência à tua palavra eu vou. E na hora que ele foi obedecendo a palavra, foi mais do que aquilo que ele já pescou na sua vida. O retorno vem das mãos de Deus. Quando ele está no barco da nossa vida, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos e deixamos Deus encher, e deixamos Deus falar, e deixamos Deus mostrar, quando paramos de fazer aquilo que queremos para ouvir e receber de Deus aquilo que precisamos fazer, mais do que aquilo que nós queremos realizar, aquilo que precisamos. E Deus fala, Deus mostra, Deus conduz.
E aquilo que é a vontade de Deus, Ele faz prosperar. Se eu toco com os meus pés no lugar sagrado daquilo que é o caminho de Deus pensado por mim, o mais de Deus sempre vai vir. Mesmo com um esforço menor, mas o esforço de fazer a vontade de Deus, de querer estar na presença de Deus. E a palavra nos fala que para eu ganhar em Deus, eu preciso também perder. E às vezes, aqui para a graça. Porque muitas vezes eu quero só ganhar. A palavra quando fala que Jesus chamou para seguir, Jesus diz: Pedro, deixe o seu barco. Imagina, o que significa deixar o barco? Senhor, daqui eu sustento a minha família. Senhor, daqui eu me mantenho, E Pedro tinha sogra, né? Imagina se Jesus falar: vem me seguir. Quem tem sogra fala: Senhor, isso não dá esforço nenhum, não. Deixa o seu marido. Senhor, fala 2 vezes não que eu vou. E Jesus, quando pede para a gente abrir mão, não é de algo que a gente não gosta. É de algo que a gente gosta, precisa, necessita. Aquilo que é de valor. Deixa tudo, Pedro. E Pedro deixou tudo. Mas até aí também não é difícil, não. Até aí também não é difícil. Porque é exterior a gente. Deixa casa, família, bens, a gente não leva nada desse mundo mesmo. Até aí não é tão difícil. Para alguns, quase impossível. Mas quando Jesus vai chamando os discípulos para segui-lo, primeiro é necessário uma renúncia exterior. É mais do que abandonar. Jesus não disse: abandone sua família. Deixe. O que significa isso? Colocar Deus em primeiro lugar. É o romper com as coisas exteriores que me prendem. E colocar Deus no seu devido lugar, no primeiro lugar. Vem me seguir. Até aí também não é impossível. Mas o mais difícil é aquilo que Jesus fala na palavra de hoje. Antes de chamar os discípulos para seguir, ele disse: convertei-vos e crede no Evangelho. E o que significa conversão? Mudança interior. Transformação, mudar interiormente, romper. Não só com as coisas exteriores, mas com as coisas interiores. Os meus gostos, as minhas vontades, os meu querer, os meus sonhos, os meus projetos, para fazer o sonho de Deus, para fazer o querer de Deus, para fazer a vontade de Deus. Isso é seguimento verdadeiro, não é se colocar atrás. Deixar as coisas exteriores é muito fácil, mas eu preciso dar um passo a mais. Eu que quero fazer a vontade de Deus, eu preciso deixar a mim mesmo. É o passo mais difícil e o que nos leva ao caminho de perfeição e comunhão plena com o Senhor. Quem quer me seguir, o que Jesus diz? Renuncie o quê? A si mesmo. Além da palavra de hoje que ele nos fala, deixa tudo, deixar os bens exteriores, deixar as coisas exteriores. Mas eu preciso também aprender a deixar as coisas interiores. Deixar minha vontade, deixar minha autossuficiência, deixar meu orgulho, meu excesso de vaidade. Deixar meu temperamento de lado, às vezes explosivo, inconsequente. Deixar os meus medos. Deixar as minhas preocupações. Deixar as minhas aflições, aquilo que interiormente me tira da presença de Deus. Esse é o próximo passo que o Senhor vai pedindo para aqueles que querem viver verdadeiramente ao lado dEle. A conversão é um processo de aprendizado que vamos fazendo, de mudança. Converter significa mudar. A igreja chama de metanoia, uma mudança que não é exterior somente, mas é interior. É mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitude, mudar de pensamento, mudar de temperamento. Tem gente que fala, nasceu assim, vai morrer
Só se quiser que morre assim. Deu sempre uma possibilidade, um recomeço. As pessoas seguiam Jesus porque viam nele sempre uma possibilidade, um recomeço aonde não se podia mais nada. Deus é capaz de fazer surgir tudo do nada. Deus é mestre em refazer caminho, em refazer sonhos, em refazer projetos, em abrir uma porta onde não tem mais. São José, aquele que recebeu a paternidade espiritual do Filho de Deus, foi capaz de abrir mão dos seus sonhos para fazer o sonho de Deus. Por isso Deus entra no sonho de José. Por isso que Deus não falou como a Virgem Maria, que apresentou diante de um anjo. Deus entrou no sonho de José, no momento que ele estava dormindo, e fala com ele em sonho, para mostrar o que significa aquele que vai seguir e fazer a vontade de Deus, aquele que é capaz de abrir mão dos seus próprios sonhos para fazer o sonho de Deus. E não é depois não, é de imediato. A palavra fala que no mesmo instante ele se levantou. A prontidão que agrada o coração de Deus, daqueles que querem fazer a vontade de Deus, não é deixar para depois, é agora. Ele se levantou imediatamente, recebeu Maria como esposa. Os apóstolos imediatamente deixaram tudo para seguir Jesus. Depois eu vou, Senhor. Agora não. Deixa eu resolver isso aqui primeiro. Deixa eu sepultar aqueles que morreram, que os mortos, Jesus vai dizer, sepultem os seus mortos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, diz o Senhor. A prontidão agrada o coração de Deus. A disposição, que é uma decisão interior, mesmo sem saber para onde eu vou, mesmo sem saber aquilo que Deus quer, eu quero e eu vou. A prontidão que a gente vai tomando como atitude de vida para tudo na nossa vida. A palavra de hoje nos faz um chamado. Vem. E Jesus não olha passado, não olha os erros, não olha os limites, mas a única coisa que Ele espera, a disposição do meu coração e a minha decisão, que é algo que depende de mim. E a palavra nos fala que no momento que Pedro precisou passar por vários processos de mudança. Jesus às vezes chamava atenção, Jesus corrigia, Jesus orientava, Jesus elogiava, reconhecia, mas em alguns momentos também Jesus chamava a atenção de Pedro. E Pedro foi permitindo ser moldado. Pedro foi permitindo ser transformado a tal ponto de um homem rude, de um homem acostumado com trabalho pesado, forçado, sem ter muito conhecimento. Só pelo modo de falar as pessoas falavam, você é discípulo deste homem. Não, eu não sou. O seu modo de falar nos mostra que você é discípulo deste homem. Ele permitiu ser moldado por dentro, que não é por fora. Seguir Jesus é mais do que se colocar atrás dele. É permitir que ele vá transformando tudo aquilo que trazemos, a nossa vida, as nossas escolhas, o nosso modo de falar, nosso comportamento dentro de casa, o nosso modo de falar com o nosso marido, o nosso modo de falar com a nossa esposa, o nosso modo de ser junto dos nossos filhos, o nosso modo de ser junto com os nossos pais, o nosso contato com aqueles que estão ao nosso redor. É ali que eu vou escrevendo verdadeiramente o lugar aonde eu estou diante de Deus. É ali que eu vou dando as minhas respostas diante de Deus. E o seguimento a Jesus não é um único momento. Há um momento que nós chamamos de decisão interior, aonde eu faço a minha opção. Mas essa escolha eu preciso fazer todos os dias, em cada situação, em cada ato, em cada momento, em cada circunstância. Eu preciso renovar essa decisão. Esse chamado é para a vida toda. Esse chamado só se conclui quando nós entramos naquilo que esperamos, que é a glória de ver Deus face a face nos céus. Enquanto aqui estamos e caminhando, peregrinando neste mundo em busca da nossa salvação, eu preciso responder todos os dias a esse chamado do Senhor.
diante das dificuldades, diante das perseguições, diante das enfermidades, diante das contrariedades, diante das frustrações, diante do cansaço, todos os dias, todos os dias. E quando eu faço uma escolha pelo Senhor, o retorno vem dele. A palavra de hoje nos ensina isso. E quando nós caminhamos, nós seguimos, é Ele que vai conduzir todas as coisas. E para isso eu preciso me esvaziar, abrir mão de mim mesmo, romper às vezes com as minhas verdades para receber dEle o que fazer, como fazer, aonde fazer, do jeito dEle. Mais de Deus e menos de nós mesmos. E nós vamos conseguir fazer a vontade e a verdade de Deus. Eu irei, eu seguirei, Senhor.